Procrastinação por prazo. Essa é a mais conhecida de todas. Você sabe que tem algo para entregar, sabe a data, mas continua adiando até o último momento possível. A lógica parece ser que a pressão do prazo vai criar o foco necessário para agir, e em muitos casos, cria mesmo. O problema é que essa dependência do prazo vira um padrão, e com o tempo a qualidade do trabalho cai porque nunca há espaço para revisar, ajustar ou simplesmente pensar com mais cuidado. Quem vive assim raramente percebe que está num ciclo, porque o resultado aparece, a entrega acontece, e isso reforça o comportamento. Procrastinação por perfeccionismo. Aqui o adiamento não vem de preguiça, mas de uma exigência interna muito alta. A pessoa não começa porque teme que o resultado não vai ser bom o suficiente. Esse tipo apareceu com mais força nos debates sobre produtividade a partir dos anos 1980. Quando pesquisadores começaram a separar o medo de falhar do simples desinteresse pela tarefa. Quem procrastina por perfeccionismo geralmente tem muita motivação, mas a motivação está travada pela ideia de que começar imperfeito é o mesmo que fracassar. O trabalho fica na cabeça por semanas, às vezes meses, sem sair do papel. Procrastinação por evitação emocional. Essa versão tem a ver com o que a tarefa representa emocionalmente. Não é o trabalho em si que incomoda, é o que ele evoca. Uma conversa difícil que precisa acontecer. Um e-mail que vai gerar conflito. Uma decisão que vai mudar algo. O cérebro aprende a associar aquela ação a um estado desconfortável, e o adiamento vira um mecanismo de proteção automático. Estudos em psicologia comportamental mostram que esse é um dos tipos mais persistentes, porque o alívio imediato de não fazer reforça o comportamento a cada vez que acontece. Procrastinação por tarefa vaga. Quando uma tarefa não tem começo claro, a mente não sabe por onde entrar. Isso é diferente de preguiça. A pessoa pode querer fazer, pode estar disposta, mas fica parada porque o próximo passo não está definido. Pesquisadores da área de gestão de tempo observaram isso com frequência em ambientes corporativos. Projetos grandes e mal divididos tendem a ser adiados muito mais do que tarefas simples e diretas, mesmo quando a importância é maior. O cérebro prefere o que pode ser concluído, não o que parece interminável. Procrastinação por baixa energia. Esse tipo é muitas vezes confundido com falta de vontade, mas a raiz é física. Quando o corpo está cansado, com sono ruim ou alimentação irregular, as funções executivas do cérebro funcionam com menos eficiência. Tomar decisões, iniciar ações e manter foco ficam genuinamente mais difíceis. A pessoa tenta se forçar, não consegue, e interpreta isso como preguiça ou fraqueza de caráter. O adiamento aqui é quase involuntário. A ciência do sono, especialmente a partir dos trabalhos de Matthew Walker na última década, ajudou a tornar essa relação mais clara e menos estigmatizada. Procrastinação por medo de julgamento. Diferente do perfeccionismo, esse tipo não é sobre o próprio padrão interno, é sobre o que os outros vão pensar. A tarefa é adiada porque entregá-la significa se expor. Um texto publicado pode ser criticado. Uma proposta enviada pode ser rejeitada. Uma apresentação feita pode não impressionar. Esse medo é especialmente comum em ambientes competitivos ou em pessoas que cresceram em contextos onde o erro tinha consequências sociais. O resultado é que a proteção favorita é simplesmente não aparecer. Procrastinação por excesso de opções. Quando há muitas possibilidades de por onde começar, o cérebro pode entrar em paralisia. Isso ficou conhecido como paralisia por análise, e é uma forma de procrastinação que cresce junto com a abundância de ferramentas, métodos e informações disponíveis. Quanto mais formas de fazer algo existem, mais difícil fica escolher uma e seguir em frente. Essa versão ficou ainda mais comum com o acesso irrestrito à internet, onde qualquer pesquisa inicial abre dezenas de caminhos possíveis antes que qualquer ação real aconteça. Procrastinação crônica. Essa é menos um tipo isolado e mais um estado contínuo. A pessoa não procrastina em uma tarefa específica, ela procrastina em quase tudo, de forma consistente ao longo do tempo. Pesquisadores como Piers Steel, que dedicou anos ao estudo do comportamento de adiamento, estimam que uma parcela significativa da população adulta se encaixa nessa categoria. A procrastinação crônica está associada a altos níveis de estresse, baixa autoestima e dificuldade em regular emoções. Não é uma questão de organização, é algo que afeta a vida de forma mais ampla e sistemática. Procrastinação por rebeldia. Esse tipo acontece quando a tarefa é percebida como uma imposição externa.
Não é sobre dificuldade ou medo, é sobre resistência. A pessoa adia porque não quer ceder ao que sente como controle de outro. Pode ser uma instrução de um chefe, uma expectativa familiar ou uma norma social. Esse padrão aparece com frequência na adolescência, mas não desaparece necessariamente na vida adulta. Em contextos profissionais, pode parecer desinteresse ou falta de comprometimento, quando na verdade é uma forma silenciosa de afirmar a autonomia. Procrastinação por distração ativa. Aqui a procrastinação é mascarada por atividade. A pessoa não fica parada. Ela responde mensagens, organiza a mesa, assiste a vídeos, faz tarefas menores. Parece ocupada, mas a tarefa que realmente importa não avança. Essa versão é particularmente difícil de reconhecer porque a sensação de movimento cria a ilusão de produtividade. Em ambientes onde o celular está sempre à mão e as notificações chegam sem parar, esse tipo se tornou muito mais prevalente do que era há algumas décadas.